Precisando de chaves do Windows ou Office para sua casa? A GVGMall resolve o seu problema. Chaves do Windows, Office em promoção e com o nosso cupom exclusivo PAPO, você tem 25% de desconto. Após efetuar a sua compra, basta pegar o código que foi liberado no site, copiar, escrever SLUI no menu iniciar, colar a sua chave e ativar o seu Windows. Compre sempre nos links da descrição ou no comentário fixado do vídeo para não cair em nenhum golpe. Obrigado a GVGMall e bora pro vídeo. Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um vídeo aqui, cara, porque parece que não passou a tributação do IOF, né? E agora estão querendo aumentar diversos outros impostos dentro do Brasil, né? Mas vamos ver aqui o que um dos maiores parasitas do Brasil, Fernando Haddad, tem a dizer sobre esse assunto. E a gente vai conversar um pouco, porque o preço de tudo mais do que duplicou nesses últimos anos dentro do Brasil, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, tá? Quem quiser me seguir lá no Twitter, tá? É @papahardware, tá? @papahardware. Você pode me seguir lá, você pode me marcar em notícias, onde a gente pode daqui a pouco trazer vídeos aqui pro canal disso, né? Fernando Urich repostou aqui o que o Henrique Ster colocou. Haddad, medidas para compensar o IOF atingem somente moradores de cobertura. Puta que pariu. Bora ver o que o Haddad tá falando neste assunto, bora lá. Essas medidas que atingem os moradores de cobertura, porque pega só gente assim, que tem muita isenção fiscal. Lembrando que todos os funcionários públicos são isentos de imposto de renda, até porque o dinheiro deles já vem dos impostos, né? E temos 12 milhões de funcionários públicos dentro do Brasil. Mas vamos embora. Todas as medidas envolvem BET, envolve e mercado financeiro. Não mexe com o dia a dia da população, não mexe com... Eu considerei as... Não mexe, eles vão aumentar 6 ou 7 impostos diferentes, né? Mas não mexe com a população, tá? E lembrando que o IOF mexe sim, o aumento do IOF mexe sim na vida de todo cidadão brasileiro. Mais da metade de todos os impostos do Brasil são criados por micro e pequenas empresas que pegam créditos em bancos e que vão pagar IOF extra para pegar créditos em bancos, tá? Isso vai afetar sim todas as pessoas do Brasil. Você é rico, você é pobre, você é mediano, todo e qualquer imposto aqui aumentado é um imposto sobre a sociedade. Não existe imposto sobre ricos, não existe imposto sobre... Não existe. Todos os impostos são repassados para a última camada da sociedade, que é o mais pobre. Sempre. Não existe nenhum exemplo que isso não exista. Vamos lá. Medidas muito mais estruturais e justas do ponto de vista tributário, por isso que eu concordei com essa agenda. Uma agenda que interessa a Fazenda, né? Deixa eu terminar. Fazer justiça tributária, né? Eu adoro isso, né? Fazer justiça tributária, né? Então, se a gente pegar aqui o impostômetro, por exemplo, a gente pode ver a justiça tributária sendo feita em tempo real. Olha só. A justiça tributária sendo feita em tempo real. Você sabe o quanto significa esse impostômetro? Você sabia que se nós não cobrássemos impostos no Brasil, se nós tivéssemos uma justiça fiscal e tributária, você ganharia todos os meses mais de R$ 1.500 por mês do governo? Todos os impostos continuam sendo pagos normalmente pelas pessoas. E fosse redistribuído tudo isso, você ganharia R$ 1.500 por pessoa. Tem 4 pessoas na tua casa, seria R$ 6.000. Com esse valor você não precisaria de SUS, você não precisaria de escolas públicas, você não precisaria nem de segurança pública, porque você teria seguro de vida, seguro no seu carro, seguro na sua casa, seguro em tudo que você tem. Mas aí a justiça social, a justiça tributária que eles tanto falam, essa justiça social, aquele fantasma que fica voando sobre a sociedade, né? Vamos continuar vendo o que esse idiota tá falando aqui? E eu penso que nós estamos nesse caminho. Isenção até R$ 5.000 para quem ganha salário. Tu tá vendo que eles ainda estão falando na isenção de R$ 5.000, que Bolsonaro também prometeu e também não fez. E eles estão falando, mas se passar esse imposto do IOF, pode ser que venha a isenção de 5.000 para as pessoas. Já existe essa isenção, basta você ser um MEI e prestar serviço para a empresa que você trabalha. Mas você tá entendendo que, tipo assim, é um estelionato aberto. Ou a população fica do lado do governo para aumentar mais impostos,
ou não vai ter isenção de imposto de renda de 5 mil. Até passar essa isenção de imposto de 5 mil, o salário mínimo já vai estar 3 mil, 3,5, 4 pau. Já não vai ter feito efeito nenhum na sociedade. Quando criaram o imposto de renda, só os ricos pagavam. Era 9 salários mínimos para você pagar imposto de renda no Brasil. Era 9 salários mínimos, cara. Você tem noção, 9 salários mínimos dá quase 15 pau no mês, cara. Hoje, um salário mínimo em mês já paga. E agora, não, agora vai ter uma isenção de 5 mil. Vai passar essa isenção de 5 mil daqui a 4, 5 anos, quando o salário mínimo foi 3, 3,5. Vambora, vamos ver. Quem é seletista, cobrança de quem ganha mais de R$1 milhão por ano, que não paga nada. Ricos não pagam impostos, pessoal. É impossível botar impostos nos ricos. É impossível. Já fiz vários vídeos aqui. As empresas têm lucro real, as empresas têm ações na bolsa, eles pagam o pessoal com ações. Cara, são tantas formas, cara. E esse imbecil aqui, ele sabe. Mas o que ele tá falando aqui é uma sinalização de virtude para aqueles mais pobres, para aqueles mais imbecis que acreditam no governo ainda. Não paga nem 10%. É uma tributação... E quem disse que pagar nem 10% é ruim no Brasil? Tu sabia que desenvolvedor geralmente paga menos de 10% de imposto no Brasil? Isso não é errado. Você tá entendendo que ele tá falando, não, pô, é que você é CLT, você tá acostumado a pagar 27,5, não é mesmo, seu otário? Não, tu sabia que tem gente que não paga nem 10? E quanto que o político paga? Quanto que o político paga de imposto de renda? Quanto que o pessoal do funcionalismo paga de imposto de renda, sendo que o dinheiro deles já é 100% de imposto? Mínima no mercado financeiro, né? De títulos isentos que está causando distorções no mercado de crédito. Qualquer economista relativamente bem informado vai dar essa informação para vocês. É só consultar quem entende de mercado. Quem entende, no caso algum economista keynesiano que fala que imprimir dinheiro não gera inflação. Então por que o governo não imprime 1 milhão por mês para dar para todo mundo? O mercado financeiro que vai dizer que essa é uma distorção que está sendo corrigida minimamente para nós equilibrarmos a tributação no mercado financeiro. Isso vai favorecer... Equilibrar isso aqui eles não equilibram, né? Equilibrar isso aqui eles não equilibram, né? A queda do juro vai favorecer a queda do dólar. Não vai favorecer a queda do juro. Mais impostos não fazem com que a queda de juros baixe. O que faz com que a queda de juros baixe é o governo gastar menos dinheiro, não o governo arrecadar mais. Não, essa ligação não existe. Esse elo ligando o governo arrecadar mais com queda de juros não existe, tá? Vai favorecer o país. Então nós estamos confiantes de que isso. E também não vai favorecer a queda do dólar, tá? Porque não é assim que o dólar cai. O dólar tá caindo agora. Deixa eu até pegar para vocês aqui. Cotação dólar tá 5,50, olha só o dólar aqui, olha que bacana. O dólar a 5,53. Olha só, o dólar estava 5,70 há 11 dias atrás, 10 dias atrás, e agora 5,53, isso aqui realmente está muito bom. Só que o dólar não está caindo porque o governo está acertando. O governo podia estar cortando o funcionalismo público, cortando custos, isso sim é fortalecer a nossa moeda perante o dólar. Mas o dólar está caindo porque o dólar está sendo enfraquecido por políticas fiscais do Donald Trump. Coisa que não tem nada a ver com a gente. O dólar está caindo apesar do governo Lula e não por causa do governo Lula, né? E aí nós temos aquele mesmo papinho, né? Onde lá atrás a nossa digníssima primeira-dama botou assim, ó, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. E hoje você está pagando aí, né? Hoje você está pagando aí 92% de taxa, você está pagando 92% de imposto, né? E tudo mais por causa que a taxa não é para você, a taxa é para as empresas, quem vai pagar as empresas, né? E aí eu posso mostrar para vocês, né, por que nesses últimos anos tudo aumentou tanto de preço, né? Se a gente for pegar aqui, pessoal, olha só, a gente tem aqui de 2020, tá? A gente tem aqui dos últimos 5 anos, né? Acho que não mostra 10, né? Mostra 10 anos, ó. Mas olha nos últimos 10 anos como estava a economia do nosso país, né? Como estava a impressão de moeda no nosso país. E olha como estava nos últimos 5 anos, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente saiu aqui de 2,21 trilhões, né, de reais aqui no mercado. Vamos ver quando é que ficou 6,4. Aqui ficou cerca de 6,4. Olha só, em junho, se nós pegar aqui, ó, de março de 20 e aqui pegar junho de 24, tudo duplicou de preço nesse mesmo período de tempo. Isso porque a quantidade de dinheiro no mercado aumentou, duplicou a quantidade de dinheiro no mercado
em pouco mais de 4 anos. Isso, claro, a gente vem aqui de pandemia, de governo... Na pandemia não teve tanta impressão de moeda, né? Mas a gente está vendo de uma impressão de moeda aqui absurda, né, nesses últimos anos. O governo, ele ganha dinheiro com impressão de moeda, né? Esse aqui é chamado o imposto inflacionário, né? O governo... Olha que louco, só para vocês entenderem, né? O governo hoje imprime alguns bilhões. Imprimiu 10% da nossa moeda. Automaticamente tudo, muito em breve, fica 10% mais caro. E aí o governo ganha mais dinheiro com isso. Você tem uma casa de R$500 mil. O governo vai lá, imprime 10% da nossa moeda, joga na economia a título de benefício fiscal, justiça social, justiça tributária ou qualquer tipo de desculpinha que esses parasitas inventem. Aí no outro ano, a tua casa não vale mais R$500 mil. Ela vale 550 mil. E aí você tem a ilusão de que a sua casa valorizou. Sua casa valorizou ou a sua casa, na verdade, simplesmente acompanhou um pouco da inflação? E agora eu pergunto para você, quando você for vender esta mesma casa, que você comprou por 500 e no segundo ano foi para 550, no outro ano depois foi para 600 mil, e se você morou 10 anos nessa casa, essa casa passou a valer mais de R$1 milhão. Você sabia que nesse imóvel você vai ter que pagar impostos sobre a valorização desse imóvel? Só que aí eu te pergunto, o teu imóvel realmente valorizou porque tudo cresceu em volta do teu imóvel? Shoppings, casas, cidades, ruas, né, e tudo mais? Ou simplesmente o governo imprimiu moeda e ainda vai cobrar imposto em cima da valorização que não existiu daquele imóvel? Isso é chamado imposto inflacionário, pessoal. As pessoas mais pobres do Brasil tendem a pagar esse imposto e tendem a achar até bom isso. Comprei uma casa por 500 mil e vendi por 1 milhão 7 anos depois. Aí o cara vai ver, na verdade, ele não teve ganho de capital nenhum. Ele está simplesmente trocando o que era 500 mil por 500 mil que vale agora. E ainda, às vezes... pior, né? Perdendo até dinheiro porque ele vai ter que pagar imposto de renda. Se o teu imóvel passar de 600 mil reais, vai ter que pagar 27% de imposto de renda sobre a valorização que não aconteceu do seu imóvel, mas que o governo ganha dinheiro fazendo essa impressão de moeda, né? E se nós botar nos últimos 10 anos aqui, a gente pode ver que a impressão de moeda sempre teve, né? No Brasil sempre teve uma época boa aqui do Brasil, né? Onde dava para ganhar 1% na renda fixa, né? E não tinha o agregado M2 não subia tanto, né? Notem que depois aqui de 2020, né? Depois do início da nossa pandemia linda e maravilhosa, as impressões de moeda, os auxílios do governo passaram a ser aqui extremamente gigantes e infelizmente não tem uma previsão de quando isso vai parar, né? Então me deixa muito triste a gente ver o governo falando de justiça social, falando desse tipo de coisa, né? Enquanto a gente tem aqui o nosso impostômetro que não para de subir. Esse ano vamos chegar aí a 3,4, 3,6 trilhões de reais arrecadado. Novamente, lembrando, isso dá mais de R$ 1.500 por mês para cada cidadão dentro do Brasil. Agora eu te pergunto, se existisse mesmo uma justiça social e esse dinheiro dos impostos fosse distribuído igualmente para cada cidadão dentro do Brasil e você ganhasse R$ 1.500 por mês, cada um da sua casa ganhasse R$ 1.500 por mês, será que você precisaria do Estado? Será que você precisaria do SUS? Precisaria da segurança pública? Precisaria de qualquer serviço do governo? Ou você conseguiria pagar qualquer serviço de maneira particular? E aí esse é um dado que o governo não quer que você aprenda, o governo não quer que você descubra, né? O povo está acordando e descobrindo que o Estado é o nosso maior inimigo e o povo vai, no momento que o povo descobrir que se o governo não tivesse pisando no pescoço dele, ele estaria vivendo uma vida plena, ou se tivesse uma redistribuição automática de impostos e cada um pudesse fazer o que bem entendesse com esses impostos, né? Usar para pagar o que você quiser, o nosso mundo seria bem melhor, nosso país seria realmente muito melhor. Tem diversos países do mundo onde os impostos são muito próximos de zero e uma coisa eu posso afirmar para vocês, todos esses países estão muito, mas muito melhores do que o nosso Bostil. Um grande abraço a todos vocês, nos vemos aí nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau.